do- Obrigada, Carlos. Sejam bem-vindos à nossa segunda sessão do Eco Saúde da Mulher. É com grande satisfação que nós começamos hoje nossa sessão e vamos apresentar a equipe que estará conosco hoje presente. Meu nome é Lyudmila, sou enfermeira, É o professora da grupo Universidade Federal de Sergipe Saúde da e Mulher na sou Atenção a Primária, já coordenadora para geral do projeto. Keila, boa aí vai ter tarde, umas Keila. discussões, relato de caso. Boa tarde, Keila. Pode fechar. Obrigada, Keila. Vou passar a palavra para a Elician, por favor. Boa tarde a todos. Hoje estamos, né, nesse clima de São João, clima animado, que nós tenhamos um excelente momento de aprendizagem. Sou Elisiane, sou enfermeira, especialista em saúde da mulher. Estou aqui colaborando com este projeto tão importante para o nosso contexto, né, de saúde. Obrigada, Elician. Eliana, Boa tarde a todos. Meu nome é Eliana Rodrigues, alguns já me conhecem, eu sou a coordenadora metodológica do projeto, enfermeira, e dou as boas-vindas a todos e uma boa sessão. obrigada, Eliana. Glebson, Boa tarde a todos, me chamo Glebson Moura, estou na coordenação de monitoramento e avaliação do projeto. Sejam todos muito bem-vindos e que tenhamos uma excelente sessão no dia de hoje. obrigada. Flávio, Olá, boa tarde a todos. Eu sou o professor Flávio, aqui da Universidade também Federal de Sergipe, e atuo aqui na gestão comunicacional e orçamentária do programa. Estou aqui acompanhando com vocês hoje também. Boa tarde. obrigada. Carlos, Olá, pessoal. Bom dia a todos. Eu sou o professor Carlos Alberto Stombelo Montesco, professor da UFES também, do Departamento de Computação, e aqui estou encarregado, dentro do ECO, a parte de gestão de tecnologias e de registros clínicos, e banco de dados. Uma ótima sessão para todo mundo, tá? Obrigado. obrigada, Carlos. Naciele, por favor. Boa tarde, eu sou Nanciele, sou apoio da UECO pela FUNESA. Obrigada, Naciele. Tem mais alguém da FUNESA conectado? Não estou conseguindo identificar aqui, Naciele, por favor. Eneida estava conectada agora, não sei se precisou sair do computador agora, e Renato está voltar entrando agora. Tá certo, Podemos muito obrigada. começar. Maria, por favor. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Maria. Estou aqui através do Instituto Eco em Albuquerque, no Novo México, para auxiliar nesse programa. Boa tarde a todos e que tenhamos uma boa sessão. Obrigada, Maria. Então, essa é a equipe que vai estar com a gente no projeto hoje acompanhando. E eu vou solicitar para vocês se apresentarem através do chat, para a gente estar sabendo, estar conhecendo quem são vocês, qual é a sua profissão e de onde vocês nos acompanham. Isso vai fazer com que a nossa comunidade de prática fique mais interativa e a gente consiga, digamos assim, solidarizar um pouquinho melhor, socializar um pouquinho melhor. Eu vou lembrar os participantes para manter os microfones fechados, sempre que possível. É interessante manter as câmeras abertas, porque eu acho que isso nos aproxima muito mais a essa comunidade. Quando vocês tenham alguma pergunta para fazer, vocês podem levantar a mão aqui embaixo no ícone de reação. Vocês levantam a mão e a gente chama vocês. Durante as apresentações, vocês podem estar colocando as perguntas no chat ou aguardar no final da apresentação. A gente vai abrir para fazer as perguntas. E lembre-se que no final da sessão a gente vai colocar um link para vocês fazerem as avaliações, tá? Hoje, para começar, como eles falou, a gente tem um mês que é muito importante, principalmente para a região Nordeste, e a maioria dos participantes são da região Nordeste, mas também na região Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste se comemora. Então, eu queria fazer uma brincadeira rapidinho com vocês aqui. Carlos, se você me habilita para eu poder compartilhar minha tela, por favor, agradeço. E eu queria que vocês, a brincadeira é a seguinte: eu vou colocar aqui na minha tela um alimento
que a gente consome bastante no São João. E eu quero que vocês me digam como é que se chama esse alimento na sua região. Vocês vão fazer isso através do chat, por favor. Carlos, será que não tá me escutando, talvez? Pronto, muito obrigada, Carlos. Pronto, aqui. A ver, quem sabe como é que se chama esse alimento que é bem consumido no São João? Como é o nome desse alimento na sua região? Vamos lá, no chat. Estou vendo aqui munguçá, esse povo é de Sergipe. Tem alguém, mingau de milho, eu acho que esse povo é do norte. Mungunçá, canjica, me parece que é lá por Minas. Não tenho certeza, mas tô achando que é lá por Minas, esse povo da canjica. Mingau de milho, mungunçá, canjica. Muito bem, gente. Como é rico, né, essa experiência, como é que o mesmo alimento, ele tem diferentes nomes nas diferentes regiões. Muito obrigada, viu, pela brincadeira. Muito obrigada por ter compartilhado isso conosco. Como eu vou reforçar somente que, por favor, isso aqui que falou curau também. Acho que ela é de Minas também, essa que falou curau. Então, tudo bem. Vou reforçar aqui com vocês para a gente manter os microfones fechados, as câmeras abertas, levantar a mão quando tem alguma pergunta, geralmente vai ser no final da sessão, vocês se apresentarem no chat e também podem fazer as perguntas através do chat. As perguntas que não possam ser respondidas aqui durante a sessão vão ser respondidas posteriormente no AIECO. Vamos coletar essas perguntas, vamos responder e colocar no AIECO. Tá bom? Muito obrigado. Sem mais, hoje nós temos como especialista da sessão o professor Glebson Moura, e para começar, eu vou estar projetando aqui, rapidamente, os slides dele. Por favor, me confirma se está tudo ok com os slides. Muito obrigado. Passo a palavra para você, professor. Boa tarde, gente. É um prazer estar com vocês nessa tarde. Vamos conversar hoje um pouco sobre sífilis na gestação, tá? A gente, na verdade, tem muitos temas para dialogar e a seleção ela é feita em cima daqueles casos que a gente tem recebido e selecionado de vocês, tá bom? Bem, vamos iniciar o tema. Sífilis, ela é uma infecção de caráter sistêmico, tratável e curável, causado pelo treponema pallidum. A transmissão, a mais comum, via sexual, tá? Sanguínea ou transplacentária. É importante que a gente sempre esteja atento a essas informações básicas, porque é importante que a gente saiba também associar, né, a situação de uma gestação, por exemplo, já que a transmissão é transplacentária, ou seja, o bebê adoece, então o bebê também precisa ser tratado, tá? Então, existem drogas, né, que elas não atravessam a barreira placentária, consequentemente, elas não podem ser usadas no caso de gestantes com sífilis. Quais são os riscos da mulher permanecer com essa doença? Tá? A gente tem os riscos de morte perinatal, prematuridade, aborto, fetal, baixo peso ao nascer, problemas de saúde, tanto imediatos quanto ao longo prazo nos bebês nascidos vivos, tá? Daí a importância do tratamento durante a gestação, para que o bebê também seja acompanhado no pós-parto, tá? E uma vez que não se tem, né, esse tratamento, os riscos de morte fetal são muito grandes, tá? E se o aborto não acontecer, a própria prematuridade e o próprio baixo peso já constituem fatores de riscos. Então, daí a importância de tratar essa doença, que hoje ela está tendo um caráter emergente muito interessante não só em nosso país, mas em nosso país. É lógico que a gente precisa considerar as notificações. As notificações melhoraram significativamente ao longo dos anos, tá? Antes a gente tinha uma subnotificação. Acredito que ainda temos, tá? Um pouco de subnotificação. Mas isso tem melhorado os nossos indicadores e tem melhorado também a nossa visão em torno desse cenário para que a gente faça o acompanhamento adequado. A questão
das manifestações clínicas, e isso vai depender de cada estágio da sífilis. Vou falar rapidamente, que eu acredito que todo mundo aqui sabe, né, dessa classificação, mas a sífilis primária, só para relembrar, ela tem uma incubação que vai de 10 a 90 dias, tá? Uma média de 3 semanas. E o que é que caracteriza essa fase? A questão de úlcera normalmente única, mas pode ser múltipla, mas o mais comum é uma úlcera única, indolor, de borda definida, tá? E normalmente ela vai ter uma base endurecida, um fundo limpo, tá? E aonde normalmente acontece essa lesão? No local de inoculação do treponema. Então, pode ser nos órgãos genitais, pode ser na boca, pode ser no tegumento, tá? Vai depender do local da inoculação, tá? O tempo, ele vai variar, tá? Pode levar de 3 a 8 semanas. E o desaparecimento do cancro, que a gente chama de cancro duro, isso aí vai independer de tratamento, tá? Ele vai desaparecer. Na secundária, a gente já tem aí uma média de 6 semanas a 6 meses após a cicatrização do cancro duro, tá? Aí ele entra nessa fase de sífilis secundária. E existem manifestações para além das tegumentares, tá? Existem sintomas também inespecíficos, como febre baixa, mal-estar, cefaleia, dinamia, tá? Além das placas, tá? As placas mucosas, a erupção eritematosa, que a gente chama de roséola sifilítica, tá? E as lesões, que elas vão ficando mais evidentes, vão ficando acastanhadas, tá? E em alguns quadros que a gente chama de maligno ou grave, tá? Você vai ter já as lesões purulentas, tá? Podendo chegar à necrose local. A latente, ela já é um período em que você não tem sinal e sintoma, tá? E o diagnóstico ele se faz exclusivamente pela reatividade nos testes, seja o teste treponêmico ou não treponêmico. A latente ele pode ser recente, se for antes de 1 ano da infecção, e a tardia, se for após 1 ano da infecção. E a terciária, que é o último estágio, que ela pode surgir de 1 ano a 40 anos, tá? Normalmente a literatura traz de 1 a 10, tá? Mas pode chegar até 40 anos da infecção, tá? E aí, nesse estágio, é um estágio já de destruição tecidual, tá? Então, é comum, nessa fase, o acometimento do sistema nervoso e do sistema cardiovascular, tá? E nessa fase, a gente observa algo que a gente conhece como goma sifilítica, tá? Que são umas tumorações que acontece normalmente na pele, na mucosa, pode chegar a ossos, ou seja, pode atingir qualquer tecido, tá bom? E normalmente essas lesões elas vão causar desfiguração, incapacidade, pode inclusive levar à morte. E em relação aos estágios primário e secundário, quando a gente fala em relação à gestante, a gente tem uma possibilidade de transmissão de 70% a 100%. Então, é um estágio onde a gente tem o maior desenvolvimento do treponema e, consequentemente, maior risco de infecção. Aqui só são algumas imagens que a gente colocou para vocês, só para relembrar, acho que todo mundo conhece essas imagens, é de material didático, tá? O cancro duro, tá? Característico da sífilis primária. Você tem na secundária que pode chegar a essas lesões palmares e plantares. Nós temos também mais imagens mostrando o que eu tinha falado para vocês antes da roséola sifilítica, tá? Essa questão da sífilis maligna precoce, que essas lesões que a gente chama de cancro mole, né? Na sífilis secundária, ela pode levar essa necrose tecidual, e na sífilis terciária a gente tem aí a goma sifilítica, ou seja, a destruição tecidual. Seguindo, a gente tem um pouco dos dados, alguns dados epidemiológicos, tá, em relação à sífilis em nosso país. Esses dados foram pegados do último boletim epidemiológico de 2022. A gente teve, no período 2011 a 2021, 1 milhão e 35 casos, tá? Mais de 1 milhão e 35 casos de sífilis adquirida, 466 mil de sífilis em gestante, 221 mil de sífilis congênita, com 2 mil óbitos por sífilis congênita, tá? O sexo masculino é o mais prevalente, de 20 a 39 anos, quando a gente pega o Brasil, tá?
E quando a gente fala de adolescentes de 13 a 19 anos, a gente tem um aumento de 2 vezes acontecendo a cada ano, tá? Sendo que, quando a gente fala do adolescente, está sendo mais prevalente no sexo feminino do que no masculino, diferente dos casos notificados de 20 a 39 anos. A gente tem mais de 87 mil casos de sífilis congênita em residentes da região Nordeste. A região Nordeste apresenta um quadro um pouco mais aquém do que as demais regiões, quando a gente fala tanto de diagnóstico quanto de tratamento de sífilis, tá? Em gestante. Sífilis adquirida, a taxa de detecção é de 78 casos para 100 mil, em gestantes de 27 por mil nascidos vivos, e a sífilis congênita a gente tem uma taxa de incidência de 9,9 casos para cada 1.000 nascidos vivos, com uma taxa de mortalidade de 7 óbitos por 100 mil nascidos vivos. Eu trouxe alguns gráficos, só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, do que está acontecendo em nosso país. Essa coluna azul, ela está relacionada à detecção de sífilis em gestante, tá? E o laranja, a incidência de sífilis congênita. Vocês observem que o que chama mais atenção é a região sudeste e a região nordeste, porque a região sudeste, ela tem uma alta taxa de detecção de sífilis em gestantes, mas também uma alta incidência, né? Então, a gente precisa analisar o que pode estar acontecendo aí no meio do caminho, né? Se eu tenho uma alta taxa de detecção, era para ter uma alta taxa de tratamento, consequentemente, uma baixa incidência, tá? E a região Nordeste está com baixa taxa quando comparado à média nacional, tá, gente? Então, uma baixa taxa de detecção de sífilis em gestantes e uma alta taxa de incidência de sífilis congênita. O próximo gráfico, a gente mostra a questão da distribuição percentual de gestantes segundo a idade gestacional para o diagnóstico de sífilis. As regiões mais, vamos colocar os termos assim, mais confortável, tá? Em taxa de detecção no primeiro trimestre é a região Sudeste e Sul. Tá? A região Sudeste e Sul consegue detectar mais a sífilis no primeiro trimestre de gestação. E a região Nordeste e Norte, tá? Principalmente a região Nordeste, a gente vê aí uma baixa taxa de detecção no primeiro trimestre de gestação e uma elevada taxa de detecção no último trimestre. E a gente sabe a importância da precocidade, né, do diagnóstico de sífilis. Seguindo, a gente tem algumas medidas de controle, que é oferecer uma assistência pré-natal adequada à gestante, com captação precoce e vinculação aos serviços, a questão de testagem rápida, tá, de sífilis, que é o teste treponêmico, no primeiro trimestre, idealmente na primeira consulta, tá? E no terceiro trimestre de gestação, em torno da 28ª semana, com tratamento imediato. Instituição e tratamento oportuno e adequado para gestantes e seus parceiros sexuais, e o segmento, tá? Com busca ativa de faltosos, documentação de resultados. Isso é extremamente importante, porque quando a gente fala de tratamento imediato, né, essa questão ela não se aplica apenas à gestante, ela se aplica também a pessoas que têm chance de perda de segmento, vítimas de violência sexual, tá? Pessoas com sinais e sintomas de sífilis primária e secundária, tá? Pessoas sem diagnóstico prévio de sífilis. Então, esses quadros, eles precisam iniciar o tratamento imediato e apenas com um teste positivo, porque como a gente vê no próximo slide, é a questão do diagnóstico, é colocado a questão do teste treponêmico reagente e não treponêmico reagente para o diagnóstico de sífilis. E nessas situações que eu coloquei para vocês, como gestante, como pessoas vítimas de violência sexual, né, pessoas sintomáticas, eu só preciso de um, tá? Então, qual o efeito normalmente na instituição onde você trabalha, ok? Uma coisa importante quando a gente fala ainda de diagnóstico é a questão que se usava muito a questão da titulação do VDRL 1/16, né? Ou superior para o diagnóstico de sífilis. E essa informação hoje já é uma informação desatualizada, tá? Porque a gente pode ter títulos altos em testes não treponêmicos, né? Que são encontrados normalmente em indivíduos adequadamente tratados, e títulos baixos, que podem ser encontrados em situações de infecção recente ou em estágios tardios da infecção,
né? Ou pessoas que ainda não atingiram a negativação, tá? Então, o diagnóstico, ele exige uma relação entre a clínica, os resultados laboratoriais, o histórico de infecções, tá? E a investigação da exposição recente. Então, só esse conjunto é que vai determinar, tá? O diagnóstico correto da sífilis. No próximo slide, a gente fala um pouquinho do tratamento, tá? O tratamento para sífilis recente, né, que é a primária e secundária latente, a gente tem a benzilpenicilina benzatina, tá? 2.400.000 unidades. Ela é feita intramuscular, em dose única, tá? Alguns estudiosos têm orientação, e já é também comum em algumas instituições de saúde, o emprego da segunda dose, tá? Então, normalmente 2 doses no intervalo aí de 7 dias para gestantes. A gente já tem também evidências científicas e já tem até uma orientação do Ministério da Saúde que pode chegar até 9 dias, não existe interferência no tratamento da gestante se a gente tiver o intervalo de 9 dias entre as doses, tá? E o segmento com teste não treponêmico deve ser mensal quando a gente fala de gestante. Na tardia, a gente já tem aí a questão das 3 doses, tá? Um total de 7.200.000 unidades, que é dada no intervalo de 7 dias entre as doses, tá? Podendo chegar aí aos 9 dias, como eu relatei anteriormente. Podemos seguir. Em relação a algumas habilidades de comunicação, tá? História sexual e avaliação de risco, né? Algumas orientações gerais são importantes, a gente pode discutir isso melhor, mas eu vou colocar aqui para vocês, que é estabelecer uma rotina de perguntas, né, a todos os usuários sobre sexualidade, o diálogo sobre sexo e práticas sexuais, tá? Que isso seja uma rotina e não algo voltado apenas para um grupo específico. Desenvolver seu próprio estilo de comunicação, evitar julgamentos prévios, né? Uma das formas de evitar ou de bloquear o acesso do indivíduo é exatamente os pré-julgamentos, né? E muitas vezes esse bloqueio de acesso está na minha conduta profissional. Então, evitar estar assumindo esses conceitos prontos, tá? A menos que você pergunte, não há como conhecer a orientação sexual, os comportamentos, a prática ou a identidade de gênero de uma pessoa. A gente precisa respeitar os limites do paciente, então também estar atento à comunicação não verbal, né? A reformular a pergunta e explicar ao paciente a importância daquilo, uma vez que ele não entenda ou se sinta desconfortável. Observar as áreas de desconforto e monitorar as reações. Avisar que as perguntas são feitas a todas as pessoas, que é protocolo do indivíduo. Usar termos normalmente neutros, né, para evitar a atração do paciente, né? Muitas vezes quando a gente usa casado ou não casado, tá? Mas está utilizando o termo parceria. E quando estiver atendendo uma pessoa trans, eu que já passei por isso, acredito muitos já passaram. Então, perguntar como essa pessoa prefere ser chamada e dar suporte à sua identidade, tá? E eu deixo aqui algumas considerações também que a gente pode debater, tá? Que é no próximo slide, que é em relação à conduta, tá? A postura do profissional, a questão do retratamento, tá? Então, assim, quando você tem uma ausência de redução da titulação no intervalo de 6 meses, que é a questão da sífilis recente, primária e secundária, ou 12 meses na sífilis tardia, após o tratamento adequado, ou aumento da titulação, ou persistência ou recorrência de sinais e sintomas clínicos. É algo que eu preciso considerar para o retratamento. A investigação de neurosífilis, outra questão extremamente importante, porque na presença de sintomas neurológicos ou oftalmológicos, em caso de evidência de sífilis terciária ativa ou após a falha ao tratamento clínico sem reexposição sexual. Levando em consideração que o quadro de neurosífilis, ele se implanta, tá? Com a persistência do treponema em nível de meninges, porque ela afeta as meninges, principalmente naquele período naquele período latente da doença, com 12 a 18 meses de infecção. Então, esse quadro ele pode se instalar, tá? Outra questão importante é a gente estar atento ao processo de trabalho, tá? E a micropolítica do trabalho em saúde,
é algo que a gente precisa estar atento. Méry é um autor que eu gosto muito de ler, e ele sempre fala de questões como a gente precisa mapear o nosso trabalho. Então, quando você faz um mapeamento de conflitos, por exemplo, um mapeamento de atos inusitados, mapeamento de atos inúteis que é feito no seu trabalho, com isso você consegue ter consciência, né, de quais são os problemas que estão ali naquele cenário e você consegue atuar adequadamente. Então, outra questão é autoconhecimento, a gente precisa se conhecer, né, para ter uma comunicação eficaz e efetiva, porque muitas vezes o bloqueio está na minha fala e na forma de atuar enquanto indivíduo, enquanto profissional que sou, e ressignificar também o conceito de sexo seguro, tá? Porque hoje em dia não basta falar apenas de dupla proteção, a gente precisa identificar o indivíduo, identificar seu comportamento de risco e determinar o que é seguro para ele, tá? Obrigado, gente, pela paciência em me escutar, tentei ser o mais breve possível. Esse material já está disponível para vocês e agora a gente segue com os questionamentos. Muito obrigada, professor Glebson, excelente exposição. Como a gente falou, vocês podem estar colocando as perguntas no chat. Vou abrir para uma pergunta. Se tem alguém que quer fazer, por favor, pode levantar a mão, abrir o microfone, se apresentar, decidir de onde vem e fazer a pergunta. Pela questão de tempo, temos tempo para uma pergunta. As outras podem ser colocadas no chat, por favor. Bom, parece que não temos perguntas, então vamos passar agora